a Bíblia falou que um dos sinais da breve volta de Jesus seria o aparecimento de falsos profetas. Raciocine comigo. Se tem falso profeta, é porque tem verdadeiro. Concorda? Veja, Jesus não falou que antes da volta dele viriam profetas. Ele falou, cuidado com os falsos profetas. Se são falsos, é porque tem o verdadeiro. Senão não faz sentido ele falar de falsos profetas. Porque se Jesus está querendo dizer com falso profeta o término do dom profético, ele fala o seguinte, não haverá mais profetas depois do apóstolo João. Então, cuidado. Quando no futuro qualquer pessoa se levantar dizendo eu sou profeta, que seja anátema. Jesus deveria dar a profecia nesse sentido. Repito, para que você entenda. Se Deus não quisesse que o dom profético continuasse depois do período apostólico, a advertência de Jesus deveria ser: cuidem com qualquer um que se diga profeta, porque não haverá mais profetas. Agora, não é isso que ele falou. Ele falou, cuidado, porque virão falsos profetas. Se virão falsos profetas, obviamente é porque ainda continuaremos tendo verdadeiros. Então a questão não é rejeitar aquele que é profeta, é colocá-lo à prova bíblica. Eu vou ler uma passagem aqui, uma citação de D.A. Carson. D.A. Carson é um autor de Novo Testamento muito respeitado, e ele é um camarada realmente de um calibre intelectual tremendo. Ele escreveu uma vez um livro sobre o The Sunday, que eu não concordei, não. Ele foi o editor desse livro. Mas, mesmo tendo alguma discordância com D.A. Carson, eu admiro e faço aqui o meu pleito de louvor ao trabalho que ele faz. Tem um livro dele sobre falácias exegéticas de Novo Testamento, que todo mundo que estuda deveria ler esse livro. Estuda a teologia do Novo Testamento. E o D.A. Carson, que é continuista, como eu, moderado, mas ele escreveu um livro, Showing the Spirit, mostrando o Espírito, demonstrando o Espírito. E ele apresenta que a diferença importa. Ele alerta que os jovens clérigos enfrentarão essas questões com a mesma frequência, em alguns casos com a mesma dor que qualquer outra que enfrentem. E o J. Carson, ele dá alguns argumentos a favor do continuismo que eu queria levantar para vocês também, já que eu falei que eu sou continuista. Por exemplo, Paulo ordena a seguir o caminho do amor, por isso que eu fiz aquela enquete ali, né? Quem que é o herege? É o continuista ou o cessacionista? Paulo orienta a seguir o caminho do amor e desejar ansiosamente os dons do Espírito, especialmente a profecia. Paulo deixa bem claro aqui, ó, sigam o amor, 1 Coríntios 14, verso 1, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Profetizar. E ele continuou falando que até o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Olha aqui, pentecostais. Ele diz, pois, eu estou lendo agora o verso 5, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, Paulo coloca o dom de profecia num patamar muito alto, e não há nada nas cartas de Paulo que indique que esse dom findou com a igreja cristã primitiva. E tem aqui todo o mandamento com as várias dons do Espírito, e repetindo sempre a necessidade de profetizar e buscar a profecia. Então, a profecia é um dom de Deus. Agora, eu vou colocar aqui algo para a gente poder pensar. Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz assim, está aí na tela. Onde não há profecia, o povo se descontrola. Aqui está, acho que na nova versão internacional, se não me engano. Aqui me chama a atenção que a palavra profecia, que aparece no hebraico, é a palavra hadson, por isso que eu coloquei em hebraico, escrito em vermelho, hadson é profecia no sentido de oráculo, visão profética. Então aqui, o Provérbios, Salomão, não está falando de profecia só escrita, ele está falando de visão profética. Se não houver uma visão profética no meio do povo, o povo se descontrola.
E esse mesmo princípio é repetido também em 2 Crônicas 36, 11 a 16, 2 Crônicas 20, verso 20, onde diz: crede no Senhor e estareis seguro, crede em seus profetas e prosperareis. Então, veja bem, a Bíblia em momento algum coloca que o dom de profecia deveria sair da igreja ou do povo de Deus, falando do Antigo Testamento. O dom de profecia deveria acompanhar o povo para dar orientação ao povo, para dar discernimento. Agora, talvez, essa aqui é uma advertência que eu faço com muito carinho aos meus irmãos cessacionistas, talvez os cessacionistas devessem ter cuidado ao desprezar a profecia. E os continuistas deveriam ter cuidado em testá-la adequadamente. Então, o cessacionista tem que cuidar para não desprezar uma profecia de Deus. E o continuista tem que tomar cuidado para não ficar aceitando toda a profecia como sendo de Deus. Há muita profetada por aí. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 24. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 24. Eu vou ler essa passagem para vocês. Olha o que Paulo nos orienta. Perdão. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Então, olha que interessante, Paulo fala com isso e fala que é algo que deve durar até a vinda de Cristo. Então, eu acho que antes de, por situação de caricatura ou até de desprezo, falar assim, não, o Miguel de Oliveira é um falso profeta, a irmã de Ná é uma falsa profetisa, ou, quem sabe, pegar aí o profeta dos Mormons, Joseph Smith é um falso profeta, Ellen White é um falso profeta, profetiza também, porque ela é mulher. Eu acho que é perigoso você já taxar uma pessoa como sendo falso profeta sem examiná-lo. Aí é preconceito. Também é igualmente perigoso você abraçar esses 3 nomes que eu citei, ou qualquer outros que pudessem aparecer aqui, sem também testá-los biblicamente. Então, a advertência de Paulo em Tessalonicenses que eu tomo para os irmãos aqui é o seguinte: não vamos agora rejeitar uma profecia tão prontamente apenas por preconceito, e nem vamos abraçá-la plenamente por ingenuidade. Testem os espíritos, diz o apóstolo João na sua epístola. Vamos testar, ver se vem ou não de Deus. Testai os espíritos, porque muitos falsos cristos já saíram pelo mundo, disse o apóstolo João.